Meu amado filho, minha amada filha, vocês vieram ao lugar certo. Neste instante, falo diretamente ao coração de cada um de vocês. Conheço as suas necessidades, as suas esperanças e aquela saudade silenciosa que carregam por dentro. Vejo o desejo que habita em vocês de buscar algo mais, um sinal, um toque, uma palavra que confirme que não estão sozinhos. Ouvi o clamor dos seus corações, cada pedido, cada súplica escondida até mesmo dos olhos mais próximos. E hoje vos respondo com uma mensagem preparada para este momento específico da sua caminhada. Em cada palavra, há consolo. Em cada frase, uma centelha de esperança que sopro para se tornar chama. Há muito que desejo revelar. Respostas que vocês têm buscado. Entendimentos mais profundos para as suas lutas. Promessas que abrirão novas portas. Se inclinarem e confiarem, a paz inundará os seus corações e a certeza quanto ao futuro se firmará. Mas se afastarem, não perderão apenas uma mensagem. Perderão a oportunidade de experimentar minha presença e o poder que transforma todas as circunstâncias para o bem. O que vos entrego agora não é apenas encorajamento, é palavra íntima do vosso Criador, falada em amor e carregada de vida. Desejo encher os seus dias de milagres, regar a terra seca dos seus corações com alegria e paz. Esta é a minha vontade, que caminhem com firmeza, que floresçam onde antes apenas sobreviviam. Vejo a fé em vocês, a perseverança mesmo quando os golpes são fortes e fazem tremer o íntimo. Conheço o peso que aperta seus corações e por vezes confunde as suas mentes. Ainda assim, cada lágrima, cada pensamento aflito, cada suspiro na noite está diante de mim. Nada do que se oculta em vocês me é escondido. Seguro seus corações com a ternura de um pai amoroso, curo feridas que mãos humanas não alcançam, transformo cicatrizes em degraus que os elevam para uma nova inteireza. Não permitam que o desânimo os afaste, sobretudo quando a escuridão aperta com mais força. Quando a derrota sussurrar em suas mentes, corram para a minha presença. Aqui há força sob medida para as suas almas. Aqui não há julgamento ou impaciência, apenas acolhimento e poder para os erguer novamente. Eu sou o seu refúgio, e minhas palavras são luz para os seus passos. Até a menor chama dissipa a mais densa escuridão. Vocês não caminham sozinhos. Cada oração que elevam é ouvida, cada clamor é acolhido. Estou atento a cada detalhe das suas vidas, do mais simples ao mais profundo. Proverei exatamente o que os seus espíritos necessitam, no tempo certo. Os desafios que enfrentam não são sinais de abandono, mas terreno fértil onde meus milagres criam raízes. Mesmo que não percebam, a cada dia planto sementes de esperança e vitória dentro de vocês. Os sonhos que guardam são preciosos para mim. Eu sou o Senhor do tempo perfeito. Esperem. Não se lancem em pânico à frente. Deixem que a minha paz, que vai além de todo o entendimento humano, seja a muralha em torno de suas mentes. O resultado não depende da força ou da inteligência de vocês, mas repousa no meu poder. Vocês vencerão, não por mérito próprio, mas porque assim eu determinei. Quando a tristeza tentar dominar, lembrem-se, eu estou perto, pronto para soprar vida, renovar forças e os erguer a cada amanhecer. Permitam que eu seja a força de vocês na fraqueza, o abrigo quando as tempestades se levantarem, a companhia fiel na solidão da noite. Quando o caminho pesar, recordem, vocês estão cercados pelo meu espírito. Sempre que o desânimo os tentar, deixem que eu os encha de coragem e renove o motivo para prosseguir. A vitória de vocês não será conquistada por espadas, exércitos ou habilidades humanas, mas pelo relacionamento íntimo comigo. A confiança simples de que eu sou por vocês é o que lhes dará triunfo. Pelo meu espírito vencerão tudo o que ameaça afogá-los. Ao seguirem em frente, sintam minha paz repousando sobre vocês.
Eu os envolvo na minha presença para que saibam, além de toda dúvida, que são profundamente amados e amadas. Minhas promessas não são vazias, mas alicerces firmes. Eu os chamei para plenitude, não para vazio, para segurança enraizada em mim, não em opiniões ou circunstâncias passageiras. Sempre que o peso for demais, entreguem-me. Não precisam provar nada para receber meu amor. Desejo apenas os seus corações, abertos e rendidos, para que eu continue a minha obra em vocês. Meu propósito não é dar alívios momentâneos, mas paz constante. Os sonhos que carregam crescerão fortes sob meu cuidado, e nada poderá arrancá-los da promessa que lhes fiz. Vocês são meus amados e minhas amadas, estimados sem condição. Minha mão jamais se retira da história de vocês. Diferente das estações que mudam e dos anos que correm, a minha natureza e a minha vontade permanecem imutáveis. O tempo não apaga o que escrevi. Meu amor permanece eterno, firme, inabalável. Agarrem esta promessa como escudo e força. Clamem a mim antes mesmo que as palavras cheguem aos lábios. Estou preparando milagres muito além do que ousaram pedir ou imaginar. Não sou fruto da necessidade de vocês. Sou o próprio que planta fortaleza e fogo em seus corações. Se tudo lhes parecer incerto, saibam isto. Eu permaneço a rocha inabalável. Garanto, jamais os abandonarei. Céus e terra podem passar, mas minhas palavras permanecem para sempre. Tudo o que se levantar contra vocês não prevalecerá. Toda prova que hoje os aflige será em seu tempo testemunho da minha fidelidade. Minha presença é a prova que seus corações buscam, sinal eterno do meu amor. Cada dia sustento vocês com minha mão, e, se em algum momento se sentirem exaustos, venham a mim. Eu ofereço descanso às suas almas cansadas. Eu restauro, encho de esperança, de fé e de alegria que nenhuma circunstância pode roubar. Não hesitem em trazer suas súplicas, seus pedidos de milagre. E ao entregarem, levantem-se renovados, cheios de expectativa. Sonhem novamente, avancem e orem. Caminhem comigo e abrirei diante de vocês uma vida nova e abundante. Deixem que cada palavra penetre fundo em seus corações. Escutem com atenção, acolham cada conselho. Meu amor por vocês não é mero sentimento, é aliança eterna, selada pelo maior dos sacrifícios. Ouçam, meu amor e minhas promessas permanecem, não mudam. Sempre haverá lugar para cada um de vocês em meu coração. Observem a criação. As estrelas se acendem para iluminar a noite e lembrar que vocês são amados. O sol que aquece sua pele é um sussurro do meu zelo, uma lembrança silenciosa de que estão sustentados por algo maior do que veem. Meu amor é real, mais real que as dúvidas que sussurram na noite. Não desejo que apenas sobrevivam, mas que vivam plenamente, que caminhem erguidos sobre as águas da tempestade. Eu já dei a força de que precisam e minhas promessas bastam para torná-los inabaláveis. Abracem o futuro que preparei. Creiam, acolham não apenas a realidade do meu amor, mas toda a vitalidade e esperança que derramo agora sobre vocês. Tudo ficará bem. As dificuldades que enfrentam hoje não são o fim da história. Se estas palavras estão tocando o seu coração, escreva nos comentários. Minha liberdade está em ti, Senhor. Meu filho querido, minha filha querida, ainda neste vídeo eu tenho uma surpresa especial para você. Sim, uma surpresa divina, uma grande bênção preparada cuidadosamente pelas minhas mãos e destinada especialmente para você que me ouve neste momento. Antes de anunciar essas boas novas, quero pedir para que você preste muita atenção em tudo o que direi a partir de agora, pois não é por acaso que você está me ouvindo hoje. Você não clicou neste vídeo em vão. Eu, o Senhor vosso Deus, arquitetei e planejei este momento de comunhão entre nós, pois eu definitivamente pretendo transformar a sua vida hoje.
Quero que você torne-se uma prova concreta do que o meu poder transformador é capaz de fazer na vida daqueles que creem em mim e que me dão a atenção que eu mereço. Portanto, meu filho, minha filha, empresta-me agora os seus ouvidos e ouça atentamente o meu clamor. Vigia-te contra as artimanhas e armadilhas do inimigo, pois ele não gosta nem um pouco quando eu toco no assunto que falarei adiante. Ele se revolta e se levanta quando percebe que meus filhos e filhas estão próximos de mim, colocando em prática os valores cristãos deixados por meu filho primogênito Jesus Cristo. Por isso, repito, não desvie sua atenção da mensagem de hoje e permaneça comigo, pois, como eu disse, daqui a pouquinho quero anunciar as boas novas que reservei para a sua vida. Porém, se você abandonar este vídeo pelo caminho, se você me deixar falando sozinho ou ficar com a cabeça em outro lugar, pensando em outras coisas, infelizmente não poderei conceder a você as bênçãos que já estão preparadas e prontas para serem entregues. Afinal, não posso abençoar aqueles que não me dão nem sequer alguns minutinhos de atenção. Amém? Posso contar com todo o seu foco hoje? Se a sua resposta é sim, amado filho, amada filha, escreva nos comentários: conte comigo, Senhor, e fique sabendo que você está a apenas um passo de receber a minha graça. Antes de dar as boas novas a vocês, quero lembrá-los que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e hoje vos falo com um clamor de misericórdia. Sim, de misericórdia. Digo isso porque vocês, meus filhos e filhas, os cristãos verdadeiros, são os únicos que ainda se lembram que as águas caíram com fúria sobre o Rio Grande do Sul há alguns meses atrás, levando consigo lares, vidas e a esperança de muitos. Mais de 600 mil dos meus filhos e filhas estão ainda sem abrigo, quase 200 almas partiram e dezenas ainda estão desaparecidas. Neste momento eles clamam por socorro, por compaixão, e é através de vocês, meus bondosos filhos e filhas, que eu estendo a mão para ajudá-los neste momento tão difícil, mesmo passados vários meses dessa grande tragédia. Percebam que ninguém mais toca nesse assunto, como se o sofrimento dessas vítimas do Sul já tivesse acabado, como se de alguns meses para cá tudo tivesse sido reconstruído e voltado a ser como era antes. Não se ouve falar mais nada nos programas de televisão e até mesmo na internet. Este canal é um dos poucos que ainda está empenhado em salvar e reestruturar as vidas que quase se perderam na catástrofe climática. E é justamente por poucas pessoas ainda tocarem nesse assunto que está cada vez mais difícil conseguir levar cestas básicas, cobertores, geladeiras, fogões e outros itens fundamentais para os abrigos e as pessoas que estão à mercê das ruas. As ofertas e doações para salvar essas pessoas estão cada vez menores, cada vez mais escassas, e isso me entristece profundamente, pois muitas vidas estão dependendo da compaixão de vocês cristãos, filhos do Deus vivo e ovelhas de Jesus Cristo. Sei que muitos de vocês que me ouvem neste momento já ajudaram de alguma forma, seja doando o próprio tempo ao trabalhar diretamente nos abrigos e nas ruas, seja como uma oferta, uma oração ou uma doação. Estou ciente que muitos de vocês já fizeram bastante, mas hoje eu quero capacitá-los para que consigam ir além. Sim, mesmo que você ache que não é capaz de fazer mais, eu vou te capacitar e te abençoar, para que você consiga ajudar um pouco mais e refletir o poder do meu amor na vida dos seus irmãos e irmãs que tanto sofrem neste momento. Infelizmente, hoje, essas pobres pessoas só têm a gente para contar. Por isso, é necessário que façamos um sacrifício ainda maior. Vede a mãe que segura seus filhos com lágrimas nos olhos, sem saber como alimentá-los. Vede o idoso que perdeu sua casa e não tem onde repousar a cabeça. Essas são as pessoas a quem eu vos chamo a ajudar, pois vós sois o sal da terra, a luz do mundo, e agora é a hora de resplandecer. Lembrai-vos das palavras do meu Filho Jesus Cristo.
eternizadas no capítulo 25 do livro de Mateus. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e me acolhestes. Hoje, meus amados, eu volto a vós pedindo que abram seus corações, não para que digam apenas palavras, mas para que hajam, para que socorram os necessitados. Há uma criança agora segurando o seu ursinho de pelúcia, o único bem que restou após as águas destruírem tudo. Ela espera em oração por um milagre, e vós podeis ser esse milagre. Não são apenas ofertas ou doações que estou pedindo e implorando, é amor em ação, é a chance de viverdes a verdadeira fé, aquela que transcende palavras e se transforma em atitudes. Eu vos dou a oportunidade de semear bênçãos, porque cada oferta ou doação que fizerdes será uma semente plantada em solo fértil. Quem ajudar a essas famílias não lhes dará apenas abrigo, comida ou cobertores, mas dará também esperança. Aquele que semeia em tempos de escassez, colhe abundantemente, múltiplas vezes mais. Como fiz com Jó, restituirei em dobro aqueles que com generosidade estenderem suas mãos ao próximo. Ainda este ano eu vos abençoarei multiplicando aquilo que tens, porque eu sou um Deus fiel que recompensa os corações verdadeiramente generosos. Boa parte da comunidade cristã, sobretudo a equipe deste canal, está se mobilizando há mais de um ano para não deixar os irmãos do Sul à deriva e esquecidos. Mas, com a queda drástica no número de ofertas e doações, estamos tendo cada vez mais dificuldades para levar cestas básicas e outros itens essenciais ao Rio Grande do Sul. Nós precisamos comprar até o fim deste mês o máximo de cestas básicas, cobertores, fogões e geladeiras perecíveis, sejam usados ou não, para levarmos mais uma carreta aos seus irmãos e irmãs do Sul. Por isso, eu faço este apelo emergencial a todos vocês. Atualmente, cada cesta básica está custando cerca de R$120. Se você tiver condições de doar uma cesta básica inteira, eu imploro, faça isso. Se você puder ofertar ou doar o valor de 10 cestas básicas, significa que você está sendo abençoado por mim e que será ainda mais abençoado caso possa contribuir com essa causa tão nobre e urgente. Se você puder ofertar ou doar apenas uma fração do valor de uma cesta básica, por favor, faça isso. Meus amados, não penses que o pouco que tendes não pode fazer diferença. Lembrai-vos do milagre dos pães e dos peixes. Aquilo que parecia pouco alimentou uma multidão, porque quando eu toco o milagre acontece. Assim também será com as vossas ofertas ou doações, pois eu abençoarei e multiplicarei cada oferta ou doação que fizerdes de coração. Aliás, neste exato momento, o meu Espírito Santo está agindo e revelando que alguns dos fiéis que me ouvem agora estão sendo tocados profundamente pelo meu amor, e embora antes estivessem relutantes em contribuir, neste momento estão tendo seus corações amolecidos e também preenchidos por gratidão a mim. Essa gratidão vai se materializar em ofertas e doações para depois transformar-se em cestas básicas, cobertores, fogões e geladeiras. O meu Espírito Santo está revelando que uma pessoa em específico, que estava com o coração apertado hoje ao acordar, agora sente-se mais leve diante da oportunidade de fazer o bem ao seu próximo. Tem uma pessoa neste momento pensando em ofertar o valor para a compra de 5 cestas básicas, enquanto outra está considerando doar o valor de 20 cestas básicas. Aleluia, 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 3 vezes aleluia por isso. Essas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, o qual não só as guiará para essa grande obra, como também permanecerá ao seu lado para multiplicar todo o valor ofertado ou doado. A essas pessoas eu, o Senhor vosso Deus, tenho um recado. Não pensem que qualquer oferta ou doação fará falta para você. Dou a minha garantia divina que não faltará nada em sua despensa. Pelo contrário,
Eu vos prometo que multiplicarei por 7 vezes 7 todo o valor que você ofertar ou doar hoje. Amém? Meus amados, vocês podem fazer as ofertas ou doações por Pix de forma muito rápida e prática. Para isso, basta escanear o QR Code que está aparecendo em sua tela, ou então clicar no link que está no primeiro comentário fixado do vídeo. Pause o vídeo e faça isso agora mesmo, permitindo que o meu amor e a minha generosidade se manifestem através de você. Dê essa chance a você mesmo, pois a alegria que você sentirá após ajudar o seu próximo será única e inefável, mesmo que você já tenha ajudado anteriormente. Vou te contemplar com uma alegria que não existe neste mundo. Você sentirá uma sensação de preenchimento divino que poucos conseguiram sentir em vida. A tragédia do Rio Grande do Sul ainda é uma realidade dolorosa, mas vós tendes o poder de mudar essa história. Juntos podemos reerguer famílias, reconstruir lares, restaurar vidas. Não espereis que outros façam. Eu vos escolhi pessoalmente para serdes o socorro deles. Oferte com fé, doe com amor, e vereis as bênçãos dos céus serem derramadas sobre vós e vossa família. Quando fizerdes a oferta ou doação, faça também um pedido, e eu lhe concederei, mesmo que ele pareça impossível à primeira vista. Amém? Posso contar com você? Se a sua resposta é sim, demonstre-me isso nos comentários, escrevendo: receba a minha oferta, ó Senhor. Meu filho querido, minha filha querida, alegra-me quando expressam gratidão ao amanhecer e buscam minha presença antes mesmo de iniciar o dia. A fé de vocês, essa fome persistente de comunhão comigo, é o canal por onde minha bênção flui sobre suas vidas. Lembrem-se dos momentos em que não desistiram, mesmo cercados de oposição, quando a luta parecia interminável, quando tudo indicava derrota. Mas eu não permiti que caíssem. Vocês aprenderam o segredo: segurar firme minhas promessas e caminhar diariamente comigo. Que seja sempre assim, buscando minha direção, partilhando cada plano, cada sonho comigo. Eu ouço com atenção até as palavras que consideram pequenas. A fé de vocês move meu coração e abre portas para experiências que ainda não imaginaram. Sigamos juntos em confiança crescente, pois o que preparei é maior do que tudo o que deixaram para trás. Há momentos em que sentem dor oculta, um anseio profundo difícil de nomear. Vocês se perguntam se seus clamores chegam até mim, se suas lutas importam no vasto universo. Quero aquietar seus corações. Eu os vejo, eu os ouço, e nada do que carregam me escapa. Estou mais perto que o próximo suspiro, tão íntimo que cada gemido silencioso ecoa em meu coração. Quando se sentirem invisíveis para o mundo, lembrem-se, são preciosos para mim, mais do que podem imaginar. Formei os fundamentos do ser de cada um com infinito cuidado. Em cada estação, seja de alegria ou dor, caminho ao lado de vocês. Quando o ruído da vida for demais e as perguntas rodopiarem na mente, venham repousar em minha presença. Tenho verdades para revelar e quero sussurrar segurança em cada espaço de incerteza. A cada dia se apresentam escolhas, caminhos que convidam à confiança ou ao medo, pensamentos que elevam ou afundam. E quando for difícil acreditar no meu amor ou questionarem o próprio valor, eu estarei ali, estendendo a mão. Minha fidelidade não muda, diferente das circunstâncias ou das promessas humanas frágeis. O amor que derramo é firme, não se corrompe por decepções, não diminui diante de falhas. Talvez se vejam através de lentes embaçadas pelo passado ou pela opinião alheia. Eu os vejo com olhos de misericórdia. Eu chamo à existência beleza onde vocês só percebem quebranto. Planto esperança onde tudo parece árido. Deixem minhas palavras ser como chuva suave, amolecendo o que a dor e a decepção endureceram. Não peço que carreguem sozinhos os fardos, nem que se obriguem a esforços sem descanso. Aceitem meu convite. Depositem diante de mim tudo o que os desgasta.
Eu não sou um observador distante, mas um pai que se alegra em cuidar de cada necessidade. Quando o caminho parecer coberto por sombras, minha presença será lâmpada para os pés. Prometo andar junto, moldando cada dia com amor firme e terno. Vocês perguntam por que certas orações parecem sem resposta, ou por que as provações persistem quando desejam alívio. Confiem, estou sempre agindo, tecendo uma tapeçaria além do alcance de sua visão. O que parece demora ou silêncio é muitas vezes o palco para milagres prestes a nascer. Jamais sou indiferente à dor de vocês. Recolho cada lágrima como tesouro e as transformo em glória futura. Descansem em saber que minha sabedoria vai além de qualquer entendimento humano e que meus planos brotam do amor perfeito. Talvez ainda não percebam, mas estou plantando resiliência e coragem dentro de vocês. Durezas que parecem pedras de tropeço estão formando compaixão e força. Assim como raízes buscam água no solo duro, a alma de vocês se fortalece nas estações de desafio. Não me alegro no sofrimento, mas uso cada circunstância para refinar e despertar sua identidade verdadeira. Quando os ventos abalarem suas convicções, lembrem: o fundamento está em minha fidelidade. Eu sou o refúgio de vocês, seguro, inabalável, acolhedor. Não permitam que as sombras convençam seus corações de que perderam o caminho. Levantem os olhos e deixem minha luz guiá-los. Quando a escuridão os cercar, nada poderá apagar a chama de esperança que acendo em seus espíritos. Minhas promessas são âncoras em meio ao tumulto, imutáveis, capazes de sustentá-los quando tudo parece incerto. Convido vocês a confiarem em mim, especialmente quando confiar parecer um salto no desconhecido. Eu não deixarei que caiam. Cada promessa que faço é tão certa quanto o nascer do sol, renovando misericórdia a cada novo dia. Vocês têm um valor que erro algum pode apagar e sofrimento algum pode diminuir. Formei cada um com propósito, depositando dons para abençoar outros e refletir meu amor no mundo. Mesmo quando duvidam do chamado ou veem apenas suas fraquezas, minha força se aperfeiçoa em vocês. Não busco perfeição, mas corações dispostos a virem como estão. Tragam-me seus medos, suas esperanças, suas dúvidas mais profundas. Meu coração está aberto e anseia carregar o que pesa sobre vocês, enchendo-os de paz que excede o entendimento. Se estas palavras estão tocando o seu coração agora, escreva nos comentários: eu confio em ti, querido filho, querida filha. Minha atenção nunca se dispersa. Mesmo quando vocês não percebem, permaneço inclinado para ouvir. Minha paciência é infinita e meu amor inabalável. Filhos e filhas, nada do que me apresentam me surpreende. Conheço cada detalhe do passado de vocês, dos pensamentos mais escondidos, das falhas que tentaram enterrar. Ainda assim, continuo os chamando, não com base em sua obediência externa ou nos maiores sucessos que possam exibir. Eu me alegro com suas perguntas honestas, com sua vulnerabilidade, com sua disposição em abrir o coração. É nesse espaço de entrega que a intimidade floresce e onde descobrem a liberdade verdadeira, uma liberdade que o mundo não é capaz de oferecer. Na minha presença, a vergonha se dissolve, o arrependimento encontra misericórdia e a esperança renasce. Talvez vocês se perguntem se ainda existe chance para recomeçar, se ainda é possível levantar-se depois de tanto tempo, se já não perderam a ocasião. Eu vos digo, cada manhã é um presente. Cada suspiro é uma nova oportunidade de encontrar em mim vida abundante. Voltar-se a mim não é sinal de derrota, mas ato de coragem. A cura nem sempre acontece em um instante. Muitas vezes é jornada lenta e compassiva. Confessem-me seus pensamentos, cicatrizes e erros. Eu não os trato com condenação. Não me afasto por causa das suas falhas. Corrijo, sim, mas sempre com o propósito de restaurar.
Quando sentirem meu espírito conduzindo-os a abandonar velhos hábitos, entendam, não é porque quero privá-los de alegria, mas porque desejo libertá-los de pesos que nunca nasceram para carregar. Quando a noite os envolve e parece que estou distante, na verdade estou mais próximo do que jamais poderiam imaginar. São nesses instantes de silêncio profundo que minha graça age com mais força. Percebam meus toques sutis, um pensamento de paz em meio ao caos, um sopro de coragem quando o medo tenta sufocar. Eu falo em trovões, mas também em murmúrios. Prestem atenção, pois muitas vezes meu cuidado se revela nos detalhes simples e discretos. Nem sempre respondo da forma que esperam. Às vezes, transformo seus desejos antes mesmo de atendê-los, moldando seus corações para o que é eterno. Não deixem que a pressa ou a dúvida roubem a confiança. Minha fidelidade é firme, minhas promessas são inabaláveis. Quando a noite escura parece não ter fim, saibam que a aurora já está preparada. A alegria virá. Eu escrevi alegria em suas histórias, não felicidade passageira, mas gozo profundo que não depende das circunstâncias. Vocês podem não ver agora os frutos de suas sementes, mas não desistam de semear. Eu vejo cada gesto de amor, cada ato silencioso que o mundo ignora, cada oração que acreditaram ter se perdido. Nada em mim é esquecido. Cada passo de fé, cada decisão de amar em meio à dor é precioso diante de mim. A vida de vocês não é avaliada pela velocidade dos resultados, mas pela fidelidade que persevera. Eu celebro cada pequeno avanço, cada esforço de confiar, cada recomeço. O céu testemunha e se alegra nos passos de coragem, mesmo quando são tímidos. Lembrem-se, a fé é como uma semente. Ela não revela tudo de imediato, mas cresce escondida até florescer no tempo certo. Eu os plantei no solo do meu amor, antes mesmo de darem o primeiro passo. Vocês são obra-prima em construção, e eu sou o artista que nunca abandona a tela. Mesmo quando se veem quebrados, eu vejo o potencial de beleza. Cada cicatriz se torna canal para que minha luz brilhe ainda mais. Não se deixem enganar pelo cansaço ou pela aparente demora. Meu tempo é perfeito e aquilo que preparei não falhará. Vocês não são esquecidos. Seus nomes estão escritos na palma das minhas mãos. Minha atenção repousa continuamente sobre cada um. Eu vejo como às vezes vocês se perguntam se realmente ouço suas orações, se suas palavras não caem no vazio. Mas eu digo, cada clamor chega até mim, mesmo aqueles que nunca pronunciaram em voz alta. Conheço as orações que foram sufocadas pelo medo ou pelo cansaço, aquelas que só surgiram em forma de lágrimas silenciosas. Todas elas são preciosas para mim. Eu não sou distante, nem indiferente. Quando me buscam com honestidade, encontram minha presença. Não precisam se apresentar perfeitos, porque meu amor já repousa sobre vocês. Eu os escolhi antes mesmo que pensassem em mim. Não é pelo desempenho que ganham meu afeto, mas pela verdade de quem são, filhos e filhas amados. Eu me alegro não apenas em seus grandes feitos, mas nos pequenos gestos de bondade, nas escolhas silenciosas de fé, nos instantes em que decidem não desistir. Percebem aquelas inclinações suaves para agir com compaixão, aqueles empurrões internos para se manterem firmes. Esses são sinais do meu espírito dentro de vocês. Minha voz, muitas vezes, não é estrondosa, mas mansa e persistente. Um chamado que os conduz de volta à paz. Confiem nesses toques. Eu estou mais presente do que imaginam, guiando-os em cada passo. Quando os fardos pesarem e a exaustão ameaçar roubar-lhes a força, lembrem-se, eu não os avalio pelo ritmo frenético do mundo. Não os comparo a padrões de produtividade. Aos meus olhos, vocês são tesouros valiosos, independentemente do que conquistam ou deixam de conquistar. Não são projetos inacabados, mas obras em andamento nas mãos do Criador. Cada ato de perseverança,
Cada gesto de bondade, cada oração sincera abre espaço para que minha luz brilhe ainda mais em suas vidas. A vida não é um enigma a ser resolvido sozinhos, mas uma jornada comigo. Eu sou capaz de sustentar suas perguntas e caminhar ao lado de vocês pelo tempo que for necessário. Não se preocupem em impressionar-me. Eu não estou esperando na linha de chegada para medir seu desempenho. Estou ao lado em cada passo, em cada vitória e em cada revés. Talvez tenham percebido como muitas vezes suas maiores lições nasceram nos tempos de luta. Esses momentos não são desperdícios, mas espaços onde minha graça se revelou mais forte. O sofrimento não é o fim da história. Eu trago ressurreição onde só havia perda, esperança onde só existia desespero, alegria onde só havia tristeza. Não escondam de mim suas fraquezas. Eu já as conheço e não os amo menos por causa delas. Pelo contrário, é quando admitem sua fragilidade que abrem espaço para que minha força se manifeste plenamente. As marcas da fraqueza se tornam testemunho do meu poder agindo em vocês. E mesmo nos dias em que sentirem que nada mudou, saibam, minha fidelidade permanece. Estou atento, sempre trabalhando em silêncio para alinhar cada detalhe ao propósito eterno. Nada em suas vidas passa despercebido aos meus olhos. Cada cicatriz, cada perda, cada recomeço é tecido na obra grandiosa que preparo. Vocês não são medidos por falhas passadas, mas definidos pelo meu amor presente. Eu os convido a descansar nessa verdade. Quando se sentirem insuficientes, lembrem-se, minha graça é suficiente. Quando pensarem em desistir, recordem que minha mão os sustenta. Quando parecer que o mundo os esqueceu, saibam que jamais saem da minha lembrança. Se estas palavras estão tocando o seu coração agora, escreva nos comentários, minha esperança está em ti. Eu sei que em muitos momentos vocês se perguntam se realmente tem valor, se a vida que levam faz alguma diferença. Mas digo, vocês são tesouros de imenso valor, escolhidos e amados por mim desde antes da fundação do mundo. Não são acidentes, não estão à deriva. Cada detalhe de suas existências foi tecido com propósito e cuidado. Eu vos formei com dons únicos, destinados a refletir minha glória e abençoar aqueles ao redor. O mundo pode tentar convencê-los de que são pequenos, de que nada mudará por causa de vocês. Mas eu afirmo, cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada oração que elevam tem impacto eterno. Vocês não são invisíveis para mim. Eu vejo o que fazem em secreto e nada escapa ao meu olhar atento. Não permitam que a voz da comparação roube a alegria do que são. Não foram criados para imitar outros, mas para viver a beleza singular que coloquei dentro de vocês. Cada passo, mesmo o menor, quando dado em fé, abre caminho para milagres que não podem ver ainda. Vocês são parte de uma história muito maior que a própria compreensão. E mesmo quando se veem quebrados, lembrem-se, sou especialista em restaurar o que parece irreparável. Onde há ruínas eu construo, onde há cinzas eu faço nascer beleza. Seus erros não me afastam, pelo contrário, meu amor se estende ainda mais. Minha graça cobre onde a força de vocês falha e meu poder se manifesta em meio às fraquezas. Vocês já são aceitos por mim. Não precisam se esforçar para merecer o que já é presente. Não desejo que carreguem máscaras, que se escondam atrás de aparências. Quero o coração verdadeiro, mesmo quando ferido, cansado ou confuso. Quero que venham como estão. É nesse espaço de honestidade que minha presença os transforma. Eu sei que o mundo pode ser cruel, que já ouviram palavras que feriram profundamente, que já enfrentaram rejeições que deixaram cicatrizes. Mas ouçam, a voz que mais importa é a minha. E a minha voz declara, vocês são meus filhos e minhas filhas amados. Ninguém pode apagar isso.
ninguém pode arrancar vocês das minhas mãos. Ainda que enfrentem vales sombrios, minha luz os guiará. Ainda que tempestades rujam, eu permanecerei como refúgio seguro. Ainda que tudo ao redor pareça instável, minha fidelidade será o chão firme sob seus pés. Não tenham medo do futuro, pois já estou lá, preparando o caminho. E quando se perguntarem se são fortes o bastante, lembre-se, não precisam caminhar na própria força. O meu Espírito habita em vocês. É Ele quem sustenta, quem consola, quem fortalece. Ele é a garantia de que nunca estarão sozinhos, de que sempre haverá socorro presente. Vocês podem até tropeçar, mas nunca cairão para longe da minha mão. Podem se sentir cansados, mas jamais esquecidos. Podem enfrentar batalhas, mas jamais serão derrotados, porque eu estou ao lado de vocês em cada instante. Vocês se perguntam se realmente haverá um amanhã melhor, se ainda vale a pena acreditar nos sonhos que pareciam ter morrido. Eu vos digo, nada está perdido quando está em minhas mãos. Aquilo que vocês consideram acabado, eu posso ressuscitar. Aquilo que foi arrancado, eu posso restaurar. Aquilo que lhes pareceu ser o fim, eu transformo em novo começo. Eu sou o Deus que abre caminhos no deserto e faz jorrar rios em terras secas. Nada é difícil demais para mim. Ainda que os recursos humanos falhem, ainda que as portas diante de vocês se fechem, eu tenho chaves que nenhum homem pode deter. Quando eu abro, ninguém pode fechar. Quando eu falo, ninguém pode calar. Não permitam que a desesperança se torne dona dos seus corações. A dor que sentem agora não é permanente. As lágrimas que derramam não são esquecidas. Cada uma delas é recolhida por mim e transformada em sementes de alegria futura. Há promessas sobre vocês que ainda não se cumpriram, mas que em meu tempo se manifestarão. Eu não me esqueço de uma só palavra que declarei. Minhas promessas não se desfazem, não se perdem no vento. Mesmo que tudo pareça contrário, permaneçam firmes, pois o que preparei para vocês é maior do que as perdas que já enfrentaram. Vocês não são definidos pelos fracassos, mas pelo amor eterno que os envolve. Não deixem que as vozes do medo os convençam de que não são capazes, de que não são dignos. Eu digo, vocês são fortes em mim, são herdeiros de uma herança incorruptível, são chamados para viver em vitória. Ainda que a batalha seja longa, vocês não estão sozinhos nela. Eu luto ao lado de vocês. Eu os sustento quando não têm forças. Eu os carrego quando não conseguem prosseguir. E mesmo nos momentos em que acham que estão andando sozinhos, na verdade, são meus braços que os mantêm de pé. Não tenham medo do amanhã, pois o amanhã já está em minhas mãos. Não permitam que a ansiedade roube a paz que coloco em seus corações hoje. Cada dia tem sua medida de graça. Vocês não precisam resolver tudo de uma vez. Caminhem comigo, passo a passo, e verão como sou fiel em cada detalhe. Eu sei que às vezes vocês desejam ver resultados imediatos, desejam respostas rápidas. Mas lembrem-se, eu trabalho não apenas para mudar as circunstâncias, mas para transformar seus corações. Mais do que lhes dar aquilo que pedem, eu moldo vocês para receberem o que é melhor. A espera não é desperdício. Ela é terreno fértil onde a fé cresce, onde a confiança se aprofunda, onde a dependência de mim se torna real. E no tempo certo, o que hoje parece demora, será lembrado como testemunho da minha fidelidade. Se estas palavras estão tocando o seu coração agora, escreva nos comentários: minha vitória vem de ti. Lembrem-se, vocês não são obra do acaso, mas parte de um plano eterno. Antes mesmo de respirarem pela primeira vez, eu já havia escrito dias cheios de propósito para cada um de vocês. Nada do que enfrentam é desperdiçado. Cada capítulo, até mesmo os de dor, é usado por mim para construir uma história maior, tecida com fios de redenção. Eu sou aquele que transforma quedas em degraus e perdas em portas de novos começos. Quando tudo parece desmoronar, eu estou preparando algo
que não pode ser abalado. Os planos que tenho não podem ser frustrados, porque eles são sustentados pelo meu amor eterno e pela minha palavra imutável. Vocês podem confiar, eu sou fiel. Mesmo quando a fé de vocês vacila, a minha fidelidade permanece firme. Eu não os abandono no vale, nem os deixo sozinhos no deserto. Eu sou a nuvem que cobre do calor escaldante e a chama que ilumina as noites escuras. Filhos e filhas, não deixem que a culpa os mantenha presos. Eu já lancei fora os pecados que confessaram. Não precisam carregar o peso do passado, porque o meu perdão é completo. Quando eu perdoo, não volto a acusar. Eu liberto, eu limpo, eu restauro. Vocês são renovados em minha graça. Não deem ouvidos às vozes que dizem que vocês não mudarão, que não há saída, que sempre estarão presos aos mesmos erros. Eu sou aquele que quebra correntes. Eu sou aquele que abre prisões. Eu sou aquele que chama pelo nome e dá nova identidade. Vocês não são definidos pelas marcas do passado, mas pelo selo do meu amor. Ainda que o mundo os veja como fracos, eu os vejo como guerreiros e guerreiras em formação. Ainda que sintam medo, eu deposito coragem. Ainda que sintam insegurança, eu coloco confiança. Ainda que se sintam pequenos, eu lhes digo: em mim são mais que vencedores. O inimigo tentará sussurrar mentiras, tentando convencer que não têm valor, que não são capazes, que não são amados. Mas minha verdade ecoa mais alto. Vocês são escolhidos, chamados e guardados. Meu espírito habita em vocês. Minha presença os cerca por todos os lados. Vocês não precisam caminhar pela vida tentando agradar a todos. Descansar em mim é suficiente. Eu já declarei quem vocês são: filhos e filhas amados. Essa é a identidade que ninguém pode roubar. Não busquem validação onde ela nunca será completa. Busquem em mim e terão segurança que não se abala. Cada passo que dão em fé me alegra. Cada vez que escolhem confiar, mesmo sem ver, meu coração se move em favor de vocês. E mesmo quando tropeçam, minha mão está pronta para levantá-los de novo. Não desistam, porque eu nunca desistirei de vocês. Eu conheço o futuro que preparei para vocês, e ele é de esperança. Não permitam que as circunstâncias presentes façam vocês duvidarem do que já estabeleci. O que eu prometi permanece, ainda que tudo ao redor pareça contrário. Eu sou o Deus que cumpre cada palavra no tempo certo, e nada pode impedir minha vontade. Quando se sentirem cansados da espera, lembrem-se, eu não me atraso. Meu tempo é perfeito e meus planos sempre são maiores do que aquilo que vocês conseguem imaginar. Vocês desejam respostas rápidas, mas eu ofereço soluções eternas. Vocês anseiam por atalhos, mas eu preparo caminhos que os conduzem em segurança. Não olhem para as dificuldades como sinais de abandono. Elas são terreno onde a fé é fortalecida e onde minha glória se revela. A tribulação que enfrentam agora não se compara com a alegria que virá. Eu transformo dores em testemunhos, lutas em vitórias, lágrimas em canções. E mesmo quando não entendem o porquê de certas situações, confiem, eu estou no controle. Vejo o quadro completo, enxergo o que vocês não veem, conheço os lugares para onde os conduzo. Se soubessem tudo o que estou preparando, seus corações se encheriam de paz. Não temam o amanhã. Eu já estou lá, esperando por vocês. Não se preocupem com as batalhas futuras, porque já providenciei vitória. Apenas caminhem comigo um dia de cada vez, confiando na minha graça. Ela será suficiente para cada manhã, para cada desafio, para cada passo. Vocês não precisam carregar sozinhos o peso da vida. Coloquem sobre mim as suas cargas e eu lhes darei descanso. Tragam seus medos, suas preocupações, seus planos, e eu cuidarei de cada detalhe. Eu sou fiel para sustentar, para guiar e para proteger. Lembrem-se, eu não apenas caminho com vocês, eu caminho dentro de vocês pelo meu espírito.
A presença que os envolve é a mesma que habita em seus corações. Vocês são templos vivos e nada pode separar vocês do meu amor. Então, ergam a cabeça. Não deixem que a vergonha, o medo ou a ansiedade os mantenham prostrados. Eu os fiz para se levantarem, para brilharem, para viverem em plenitude. Vocês foram chamados para ser luz em meio às trevas, esperança em meio ao desespero, testemunho vivo do meu amor. Eu já coloquei dentro de vocês tudo de que precisam para cumprir o propósito. Não subestimem o que plantei em seus corações. O que começou em vocês, eu mesmo completarei. Não recuem, não desistam. Sigam firmes, porque há vitória à frente. Se estas palavras estão tocando o seu coração agora, escreva nos comentários: minha vitória está em ti, Senhor. Meu filho fiel, minha filha leal, eu não temo a tristeza nem a frustração de vocês. Tragam-nas para mim e deixem que eu carregue o que parece demais. O sofrimento não é o fim da história. Eu faço nascer ressurreição em lugares de perda, esperança de cinzas, propósito de dores que vocês ainda não compreendem. Posso redimir cada estação, usando a quebra como solo onde a esperança brota. Nada do que vocês suportam se perde em minhas mãos. Quando a tentação chamar, quando velhos hábitos ameaçarem prender vocês outra vez, não escondam de mim a luta. Eu já conheço onde tropeçam e não os amo menos por causa disso. Eu não abandono aqueles que chamo de meus. Ao contrário, eu me aproximo com força e graça para ajudá-los a escolher liberdade. Vocês não são impotentes. Meu espírito dentro de vocês dá novos desejos e coragem para recomeçar, quantas vezes for preciso. Falha não é a identidade de vocês. Perseverança, humildade e dependência de mim são marcas da verdadeira força. Quando vocês confessam a própria fragilidade, convidam meu poder a agir de modos que não conseguiriam realizar por si sós. Haverá dias em que a gratidão parecerá difícil, as nuvens pesarão e as decepções se ajuntarão. Nesses momentos, convido vocês a uma perspectiva mais alta. Mesmo em meio à luta, estão banhados por misericórdias diárias, algumas visíveis, muitas despercebidas. Procurem minha bondade tecida no tecido da sua história. Amizades que aquecem, risos que aliviam, beleza escondida nas coisas pequenas do mundo. São presentes, lembretes de que vocês não foram esquecidos nem abandonados. Deixem que a gratidão os ancore quando as tempestades se erguem. Ela mantém o coração sensível e disponível a mim. Confiem que meus planos para vocês são moldados com amor intencional e que nenhuma estação é desperdiçada sob meu cuidado. À medida que revisitarem feridas antigas ou temores quanto ao futuro, lembrem-se: eu sou o Deus que cura corações partidos e conduz meus amados e minhas amadas a pastos seguros. Vocês não precisam se curar nem se proteger sozinhos. Permitam que eu toque os lugares que doem de solidão ou arrependimento. Eu sou gentil com as fraquezas de vocês e incansável na esperança que tenho por suas vidas. A cura nem sempre é instantânea, mas eu sou fiel para completar o que comecei. Pouco a pouco, onde antes se escondiam em vergonha ou vigiavam o próprio coração, eu os convido a se abrirem à minha compaixão. Deixem que eu seja o lugar seguro, a fortaleza e a coragem de vocês enquanto seguimos adiante juntos. Aquela dor que às vezes fica, o vazio que persiste no coração, não é sinal de esquecimento. É um convite suave e insistente a se aproximarem do calor do meu amor. Eu vi quando vocês se afastaram em busca de propósito, procurando algo sólido em meio às areias movediças dos dias. Vocês tentaram se ancorar em ambições, relacionamentos, posses, mas essas coisas oferecem apenas alívio passageiro. Lá no fundo, vocês sabem que nada terreno pode saciar a fome que coloquei dentro de vocês.
Plantei essa saudade de propósito. É o eco da eternidade, uma porta escondida na alma, chamando vocês de volta para mim. Quando vocês prestam atenção a esse anseio, a essa fome de pertencimento e sentido, honram o desenho santo que inscrevi em vocês. Ele não foi feito para ser anestesiado nem ignorado. Quando abafam esse chamado, acabam vagando inquietos, sem entender por que nada parece suficiente. Minha atenção nunca se dispersa. Mesmo quando vocês não me sentem, eu estou silenciosamente moldando circunstâncias para conduzi-los com ternura à inteireza. Na perda, na confusão, em cada vale. Minha presença é uma mão firme ao lado de vocês. Nunca imposta, sempre disponível. Se vocês fizerem uma pausa, só um momento, e trouxerem a mim suas necessidades, não apenas os gritos urgentes, mas também as dúvidas secretas, eu os encontro ali com paciência e bondade. Filhos e filhas, nada do que vocês compartilham me choca. Conheço cada detalhe do passado e vejo cada esperança quanto ao futuro. Contemplo quem vocês estão se tornando a cada passo. E se hoje vocês escolhessem baixar a guarda e me acolher justamente no meio da incerteza, não como último recurso, mas como primeiro refúgio, eu não me interesso apenas pela obediência exterior, nem pelos maiores êxitos. Eu me alegro com perguntas honestas, orações vulneráveis, até com a frustração e a raiva. Tragam tudo. Derramem a verdade do coração. É nessa autenticidade que a transformação cria raízes. Quando vocês permitem ser vistos por mim, o eu real, não uma versão polida que pensam que eu exijo, descobrem uma liberdade que o mundo não conhece. Na minha presença, a vergonha se desfaz, o remorso perde o poder e a esperança germina onde antes a desesperança tentava crescer. Minha graça não é limitada pela fraqueza de vocês. Suas partes quebradas não são barreiras, mas portas por onde minha força brilha com mais intensidade. Talvez se perguntem se ainda há novos começos, se perderam a hora certa. Tomem coragem, cada manhã é um presente, cada respiração, uma nova tela para meu espírito escrever na história de vocês. Eu sou especialista em renovação, transformo retrocessos em estações de crescimento, estiagens em jardins que transbordam de vida. As dores que vocês carregam, mesmo aquelas que tentam esquecer, importam para mim. Permitir-me entrar nesses lugares não é sinal de derrota, mas de rendição corajosa. A cura raramente acontece de uma só vez, é uma jornada, muitas vezes lenta e gentil. Ainda assim, cada passo importa, e nenhuma lágrima cai sem que eu contem. Eu recolho a dor de vocês e a teço, fio por fio, em uma tapeçaria mais bela do que conseguem imaginar. Vocês podem temer ser rejeitados se revelarem pensamentos, cicatrizes, erros. Eu não sou como companheiros humanos que podem se afastar decepcionados. Meu perdão corre mais fundo do que a mais funda das falhas. Eu vejo as feridas por trás das escolhas que vocês lamentam e minha compaixão não tem medida. Eu apago a culpa, não há arquivo. Quando vocês se aproximam com a fé possível, eu os recebo com misericórdia e braços abertos. Minha correção nunca é áspera ou condenatória, sempre vem com propósito de restauração. Quando perceberem minha voz, convidando a deixar hábitos que ferem, entendam. Não é para punir, mas para abrir espaço para liberdade maior, para alegria e paz duradouras. Confiem que cada sim a mim, mesmo trêmulo e pequeno, libera ondas de bênção que agora vocês não veem. Haverá momentos em que sentirão minha proximidade, uma certeza mansa de que não estão sós. Agarram-se a esses sussurros, mas confiem também no meu coração quando o silêncio parecer esconder a presença. Eu ensino vocês a andar por fé e não por vista, a confiar que o invisível é tão real quanto o que se sente. Perseverem mesmo quando as orações parecerem sem resposta. Eu estou agindo em caminhos ocultos.
às vezes, meus maiores presentes não são o que vocês esperavam. O consolo que anseiam não está na ausência de dor, e sim no conhecimento de que eu carrego cada fardo com vocês. Juntos, atravessaremos toda a sombra e toda a incerteza, até que a noite ceda lugar ao amanhecer. Eu escrevi alegria na história de vocês, não uma felicidade fugaz, mas alegria resiliente, até em meio às lutas. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas do meu amor inabalável. Ao confiarem em minhas mãos cada ansiedade, cada anseio, cada sonho, observem a esperança criar raízes e crescer. Escutem com atenção. Estou sempre declarando restauração sobre a vida de vocês. Às vezes em trovões, muitas vezes em sussurros, sempre convidando a uma confiança mais profunda. Não tenham medo de esperar de novo. Deixem que eu estenda a imaginação de vocês para além do que consideram possível. Minhas promessas são certas. Mesmo quando não enxergam o caminho, continuem a se inclinar para mim. Fiquem em silêncio. Ouçam. Vocês são vistos. Vocês são buscados. Vocês são amados além de qualquer medida. Há momentos em que vocês se perguntam se as sementes de fé lançadas algum dia frutificarão, se as promessas sussurradas ao coração se tornarão realidade. Vocês lutam em silêncio com a dúvida sobre se o que ofereceram de fato importa, se tentar fazer o bem, perdoar e amar fez alguma diferença. Eu vejo cada pergunta silenciosa, cada esperança secreta, cada medo persistente. Nada do que vocês deram por amor é desperdiçado. Toda bondade levada pelo vento, toda oração dita em solitude, todo sacrifício que o mundo não notou é para mim tão precioso quanto a joia mais rara. Vocês medem o progresso com olhos ansiosos. Eu meço a fidelidade. Até os menores atos de fé acendem movimentos que ultrapassarão a luta presente. Não temam ser invisíveis, nem que seus esforços sumam no vazio. Eu tenho guardado cada lágrima, cada momento em que decidiram permanecer firmes, mesmo sem ver. Nos lugares silenciosos e escondidos, eu sorri sobre vocês. Quando levantaram a voz em louvor através da dor, proclamaram uma vitória que ecoará além do que conseguem alcançar. Meus planos para vocês não dependem de perfeição nem de aplauso. Estão enraizados em algo mais profundo do que conquistas ou tropeços. Plantei vocês no solo do meu amor antes do primeiro suspiro e tenho velado pelo crescimento de vocês com uma paciência que não se cansa e um afeto mais profundo do que o tempo. Se pudessem ver a grande nuvem de testemunhas que se alegra com os menores passos de coragem e de bondade, às vezes o cansaço de semear em terreno pedregoso pesa. Amar quem não ama de volta fere. Dar e sentir-se vazio cansa. Lembrem-se de que meu coração também conheceu rejeição e perda. Eu também derramei amor que foi recusado, e ainda assim meus propósitos jamais foram frustrados. As pedras em que tropeçam não são barreiras, mas convites. Cada dificuldade os chama para mais perto do mistério da minha presença. Cada ato de amor expande a alma. Cada cicatriz se torna um lugar por onde minha luz irrompe. E se lhes parece que o caminho adiante está coberto de neblina, que a clareza de infância se perdeu, eu lhes digo, a clareza nem sempre vem do jeito que esperam. Mas eu continuo fiel, conduzindo passo a passo. Se estas palavras estão tocando o seu coração agora, escreva nos comentários, tua graça me sustenta. Eu sei que vocês carregam perguntas profundas, que muitas vezes não encontram palavras para expressar. Perguntas sobre o sentido da vida, sobre o porquê das lutas, sobre a razão da dor. Não tenham medo dessas questões. Eu não me assusto com as dúvidas de vocês. Ao contrário, é no espaço da honestidade que minha verdade pode brilhar ainda mais forte. Tragam-me suas incertezas, seus questionamentos, seus pensamentos escondidos. Eu os recebo com paciência e amor. E é ali,
que revelo respostas que vão além da compreensão humana. Vocês não precisam fingir ter tudo sob controle diante de mim. Eu não espero que mantenham máscaras ou que me mostrem apenas o lado bonito de suas histórias. Quero ver também as partes quebradas, as fraquezas, as lágrimas contidas. Meu amor não depende da performance de vocês. Ele é constante, imutável e absoluto. É justamente quando se permitem ser vulneráveis que experimentam a profundidade da minha graça. Filhos e filhas, lembrem-se, não estão sozinhos nesta jornada. Meu espírito habita em vocês para ser guia, consolo e força. Ele sussurra ao coração quando se sentem confusos, fortalece quando o peso parece insuportável e os envolve quando a solidão tenta dominar. Vocês jamais caminharão abandonados. Eu sou Emanuel, Deus com vocês, hoje, amanhã e para sempre. Ainda que se sintam cercados por escuridão, a luz da minha presença nunca se apaga. Mesmo que o mundo ao redor diga que não há saída, eu sou o caminho. Quando parecer não haver solução, eu sou a resposta. E quando o coração estiver cansado de lutar, eu sou o descanso. Confiem em mim mesmo quando não enxergarem a estrada. Eu conheço o destino e sei conduzi-los em segurança. Não se deixem prender pelo passado. Eu já os libertei das correntes antigas. Não permitam que culpas ou memórias dolorosas ditem o rumo da vida de vocês. Eu sou aquele que faz novas todas as coisas. Cada dia é uma chance de recomeço. Cada manhã é a oportunidade de experimentar minha misericórdia renovada. Não importa quão fundo tenham caído, meu braço é sempre mais longo para levantar. Vocês são chamados para viver livres e não em cativeiro. São feitos para caminhar em vitória e não em derrota. Acreditem, as vozes que tentam convencer vocês do contrário não vêm de mim. Minha voz declara vida, esperança e futuro. Escutem com atenção, pois ela ressoa em cada detalhe da criação e em cada linha da minha palavra. Se sentirem que não têm forças para continuar, apenas permaneçam em minha presença. Aqui vocês encontrarão descanso. Aqui o coração pesado encontra paz. Aqui a mente aflita encontra clareza. Não precisam correr, não precisam provar nada. Apenas estejam comigo e verão como minha graça é suficiente. Eu conheço cada sonho que guardam em silêncio, cada desejo que nunca contaram a ninguém. E digo, não desistam. O que é meu permanecerá de pé. Mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, a minha promessa é firme. Se eu disse que faria, farei. Se eu declarei sobre a vida de vocês, cumprirei. Minhas palavras não voltam vazias. Vocês são a alegria do meu coração. Não se vejam como fardo ou como erro. Vocês são criação intencional, escolhidos e moldados por mim com amor. Não deixem que a insegurança apague essa verdade. O valor de vocês não está no que fazem, mas em quem são, filhos e filhas do Altíssimo. E quando o medo tentar sufocar, lembrem-se, eu estou ao lado. Eu sou a fortaleza inabalável, o abrigo seguro nas tempestades, o amigo fiel em todas as horas. Nada pode afastá-los do meu amor, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem potestades, nem qualquer poder do mundo. Vocês pertencem a mim, e isso jamais mudará. Se estas palavras estão tocando o seu coração agora, escreva nos comentários: nada pode me separar do teu amor. Meu filho, minha filha, quando vocês se sentirem cansados de lutar e acharem que não conseguem mais, lembrem-se, não precisam carregar o peso sozinhos. Eu sou o Deus que alivia fardos, que fortalece os fracos, que dá descanso às almas exaustas. Não escondam de mim a fadiga nem o desânimo. Tragam tudo, até mesmo a sensação de impotência, e eu trocarei suas forças gastas por ânimo renovado. Assim como uma águia que se eleva novamente depois da tempestade, também renovarei a vitalidade de vocês. Não permitam que os tropeços definam sua identidade.
Vocês podem ter caído, mas não são derrotados. Eu sou especialista em levantar os que desfaleceram. Cada queda pode se tornar um ponto de virada, cada ferida um testemunho da minha graça. O inimigo quer que achem que é o fim, mas eu declaro, é apenas o início de algo novo. Minha fidelidade cobre cada falha e transforma cada fraqueza em espaço para meu poder agir. Vocês são chamados a andar em liberdade. Não aceitem viver presos às correntes do medo, da culpa ou da vergonha. Eu já quebrei essas prisões. O preço foi pago na cruz e a sentença contra vocês foi cancelada. Não vivam como escravos de acusações antigas, mas como filhos e filhas livres, herdeiros da promessa. Caminhem de cabeça erguida, não pela própria justiça, mas pela justiça que dei a vocês. Há um inimigo que deseja enganar, acusar e roubar a esperança. Mas maior é o que habita em vocês do que o que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Nenhuma acusação terá êxito diante da minha defesa. Vocês estão guardados debaixo da minha mão, protegidos pelo sangue do Cordeiro, firmados em um amor que não falha. Quando as vozes da dúvida surgirem, calem-nas com a verdade da minha palavra. Declarem quem vocês são em mim, escolhidos, amados, livres, fortalecidos, guardados. Vocês não são aquilo que o passado tentou ditar, não são o rótulo que outros colocaram, não são os erros que cometeram. Vocês são o que eu digo, filhos e filhas preciosos, chamados para viver em plenitude. Não tenham medo de dar passos de fé. Talvez não consigam ver o próximo capítulo, mas eu já escrevi o desfecho. O futuro de vocês está seguro em minhas mãos. Caminhem confiando que cada passo, mesmo trêmulo, é sustentado pela minha graça. Eu não peço perfeição, peço confiança. Quero corações dispostos, não vidas impecáveis. Comigo, até os pequenos começos florescem em colheitas abundantes. E quando o silêncio parecer longo demais, lembrem-se, o silêncio não é ausência. É muitas vezes o espaço em que trabalho em profundidade, alinhando tudo de forma invisível até que o momento certo chegue. Não confundam demora com descuido. Eu nunca me atraso e jamais me esqueço. Estou sempre agindo, mesmo quando não percebem. Minha mão guia vocês, mesmo nos caminhos que não compreendem. Vocês podem não enxergar agora, mas cada curva os aproxima daquilo que preparei. Não desistam, não retrocedam. Eu sou o autor da história de vocês e escrevo cada linha com amor. Confiança não é ausência de dúvidas, mas escolha de acreditar apesar delas. Por isso, levantem-se novamente. Sejam fortes e corajosos, não porque são invencíveis por si mesmos, mas porque eu estou com vocês. Eu sou sua força, sua esperança, sua vitória. Vocês não estão sozinhos, nunca estiveram e nunca estarão. Eu vejo cada sussurro do coração de vocês, até mesmo aqueles que nunca ousaram colocar em palavras. Vejo os sonhos que guardaram em silêncio, talvez com medo de parecerem grandes demais ou impossíveis. Mas quero que saibam, nada é grande demais para mim. Fui eu quem plantou esses desejos em vocês, e no tempo certo, aquilo que nasceu no coração se tornará realidade debaixo da minha vontade. Não desistam das promessas que fiz. Mesmo que pareça que o tempo passou, que já não há como se cumprir, eu digo, ainda está em minhas mãos. O que eu prometo jamais se perde. Vocês podem ter esquecido, mas eu não esqueço. Eu sou fiel para cumprir cada detalhe. E mesmo quando eu digo ainda não, não significa nunca. Significa apenas que estou preparando algo mais profundo, mais perfeito, mais alinhado ao propósito eterno que tracei para a vida de vocês. Não olhem para os aparentes atrasos como se fossem derrotas. São apenas ensaios de vitória. A espera que vivem hoje é o processo que os prepara para carregar a bênção que virá amanhã. Sem raízes profundas, a árvore não suportaria o peso dos frutos. Assim também é com vocês. Estou fortalecendo as raízes da fé,
para que a colheita não seja perdida. Sei que muitas vezes a caminhada parece árida e a alma se pergunta se realmente vale a pena continuar. Mas eu vos digo, cada passo em fé é precioso, cada esforço para permanecer de pé é registrado diante de mim. Nada escapa do meu cuidado. Eu celebro até mesmo as pequenas vitórias, o momento em que escolheram orar em vez de desistir. O instante em que perdoaram quando tudo dentro de vocês queria revidar. A hora em que confiaram em silêncio mesmo sem entender. Essas são conquistas eternas, maiores do que o mundo consegue reconhecer. E quando vocês se sentirem fracos, lembrem-se, é justamente na fraqueza que meu poder se aperfeiçoa. Não precisam fingir ser fortes. Podem me apresentar suas fragilidades, porque é através delas que mostro minha glória. Vocês não são amados pelo que conseguem realizar, mas porque são meus. Meu amor não é negociável, não é condicional, não é passageiro. Ele permanece firme, ontem, hoje e para sempre. Vocês não foram chamados apenas para sobreviver. Foram chamados para florescer. Não aceitem viver no mínimo, porque eu os criei para a abundância. Não a abundância que o mundo define, mas aquela que enche a alma de paz, que sustenta mesmo quando tudo ao redor vacila. É a abundância que não depende de circunstâncias, mas da presença que habita em vocês. Portanto, levantem os olhos. Não se apeguem apenas ao que perderam, mas ao que estou construindo. Não chorem apenas pelo que se foi, mas se alegrem pelo que virá. Eu sou o Deus que faz novas todas as coisas. O fim que vocês enxergam é apenas o início que eu estabeleci. Confiem. O que está adiante é maior do que tudo que ficou para trás. Amém? Você crê com todo o seu coração no que estou te dizendo? Se a sua resposta é sim, demonstre-me a sua fé nos comentários, escrevendo: Eu creio, Senhor. Agora, meu filho, minha filha, convido você a rezar comigo o Pai Nosso, que é a oração que meu Filho primogênito Jesus Cristo vos deixou. Com o coração cheio de fé e devoção indestrutível, repita comigo, seja em voz alta ou em seus pensamentos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cele a oração que Cristo ensinou à humanidade, curtindo o vídeo e deixando um sincero amém nos comentários abaixo. Meu abençoado filho, minha abençoada filha, como é bom passar alguns minutinhos em unidade e comunhão contigo. Tenho convicção que tu se sentes melhor agora. Caso você conheça alguém que precisa ouvir essas palavras, por favor, seja uma ponte que conecta ela a mim e compartilhe este vídeo com ela. Muitas vezes, esta mensagem é o empurrãozinho que faltava para que ela enxergue quão próxima está de obter as bênçãos que tenho preparada para ela. Amém? Caso queiras permanecer mais um pouco em minha santa presença, saibas que eu ficarei muito, mas muito feliz. Para isso, basta clicar no vídeo que aparecerá agora em sua tela. Conto com você e te espero lá.